Boa tarde, terceiros anos. Que é Rafael, professor do Ageu. Hoje a gente vai ver evolução, certo? Introdução. Pessoal, eu gostaria de começar fazendo um seguinte questionamento: por que estudar evolução? Qual a relevância disso nas nossas vidas? Teve um cara chamado Alexander Fleming que descobriu uma tal de penicilina, tá? Ele descobriu por acaso que alguns fungos do gênero Penicillium produziam uma substância que inibiam e impediam o desenvolvimento de bactérias. Mais tarde, esse seria o primeiro antibiótico a ser comercializado e a produzido em grande escala e salvou milhares e milhares de vidas na Segunda Guerra Mundial e ainda hoje é muito utilizado, tá? Tá, mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Veja só, hoje a gente está com o seguinte problema. Várias das bactérias que nós tínhamos condição de tratar com a penicilina, hoje já exibem uma certa resistência a antibióticos. Esse é um problema geral que nós estamos enfrentando. Resistência a antibióticos. E aí, o questionamento é: como essas bactérias adquiriram essa resistência? Isso tem tudo a ver com a evolução, isso tem tudo a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Na realidade, as bactérias elas têm uma série de características e de genes, né? De diferenças no seu DNA. E isso acaba sendo muito importante para que ela possa continuar existindo. Por quê? Como você tem uma grande variabilidade genética, quando você coloca um antibiótico para agir contra um grupo de bactérias, sempre vai ter um pequeno grupo que vai ter alguma característica que a proteja e que a faça resistir a esse ataque químico, certo? Então é isso que acontece. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, nós acabamos fazendo parte, né, contribuindo para um processo de seleção das bactérias resistentes à penicilina e resistentes a tantos outros antibióticos. Isso é inevitável? Isso é inevitável, isso é um processo natural. Entretanto, é claro que a ação humana, muitas vezes, sem um cuidado maior, né, um uso indiscriminado dos antibióticos, acaba acelerando esse processo. E isso é um grave problema. Então, isso entra no conceito de seleção, certo? Muito semelhante à seleção natural, que nós vamos discutir mais à frente, e que é a força propulsora da evolução. Nós vamos entender. Mas, gente, olha para cá. Olha para essa imagem aqui. Tá? Esse macaquinho aqui é de uma espécie ameaçada, certo? Uma espécie típica da Mata Atlântica. E quando você olha para essa fêmea com seu filhotinho, você percebe que eles têm uma porção de características que permite a sobrevivência em um ambiente florestal como esse. Olha a capacidade que esse animal tem de se locomover através das árvores. Olha como o rabo, a cauda, tem a capacidade de ajudá-lo nesse processo de subida nas árvores. Imagine tantas outras características que permitem que ele possa sobreviver, como a alimentação, a dentição que esse animal tem, como é que é o trato digestivo dele, os pelos o protegem do frio. Então você tem um monte de características, uma porção de características que permite que esse animal esteja sobrevivendo nessa região, nesse habitat. Ele preenche o que nós chamamos de nicho ecológico. É como se fosse uma profissão desempenhada por um ser vivo, tá? Então essa espécie de macaco, ela
é dispersora de uma série de espécies de plantas, né? Ele se alimenta dos frutos. Tudo isso que eu falei, todas essas características, desde a cauda até a dentição, a quantidade de pelos, tudo isso foi ocasionado por processos evolutivos, certo? Entretanto, o que é que acontece se você modifica esse ambiente para o qual essa espécie de macaco está adaptada, tá? Se você corta todas as árvores, se você tira os frutos dos quais ele se alimenta normalmente, o que é que acontece? Você tem aí um risco de extinção aumentado para essa espécie, porque ele está adaptado a este ambiente, certo? Então, isso está sendo acelerado através da ação humana, certo? Que nós chamamos de ação antrópica. Hoje é um problema sério a devastação dos habitats, porque as espécies não têm como se adaptarem, eu digo em termos de população, uma população pequena como é normalmente a que nós encontramos, dificilmente vai ter alguma característica que a faça sobreviver a uma mudança muito brusca, certo? Então, tudo isso tem a ver com a evolução. Só para a gente deixar claro que é relevante no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta. E um fato que vale a pena aqui discutir é que a vida ela está em constante evolução. E a evolução aqui, gente, não é aquela evolução dos X-Men, não, que de repente aparece uma coisa super legal para proteger. Não. Evolução é sinônimo de mudança, tá? Mudança. Então, como é que ocorre esse processo? Ao longo de toda a história da Terra, certo? Pelo menos a partir da origem da vida, nós temos períodos de extinção em massa e temos períodos de aumento da diversidade da vida. Então, olha aqui nesse gráfico. Nós temos aqui taxa de extinção e nós temos ao longo de milhares de anos, certo? O que é que acontece? Você teve aqui períodos onde a vida quase acabou, tá? Como por exemplo aqui perto do Devoniano, olha, você teve pouquíssima vida e aí você tem períodos de extinção em massa e períodos de aumento do número de famílias taxonômicas. O que é que causa esses altos e baixos, né, na vida? O que causa esses altos e baixos e essas eventuais extinções em massa que liquidam com a maior parte das espécies da Terra todo esse processo se deve a mudanças ambientais. Nosso planeta já passou por diversos períodos glaciais, períodos que condições ambientais que provocaram desertificação, mudanças drásticas no ambiente. E isso acaba levando a extinção de diversas espécies. O curioso é que aqui, olha, no gráfico essa linha azul aqui, né, de extinção. O curioso é que depois que você tem um grande período de extinção, tá? Em seguida, você vai ter um aumento muito grande do número de famílias taxonômicas, tá? E isso provavelmente se deve a um vácuo, a um espaço que fica no nicho ecológico, ou seja, falta animais, plantas e seres vivos em geral para ocuparem determinadas funções dentro da natureza, funções no ecossistema, certo? Então a vida ela está em constante mudança, em constante evolução. E como é que a gente sabe disso? Nós temos algumas evidências. Uma das evidências mais contundentes que nós temos são as evidências através dos fósseis. E o que é fóssil? Fóssil é qualquer evidência que nós temos, tá, da existência de algum tipo de vida. Que existiu há algum tempo atrás. 11 mil anos é o padrão normalmente que se considera. Então, olha, nós temos ovos fossilizados,
os ovos fossilizados podem nos permitir entender e até mesmo, às vezes, identificar algum grupo taxonômico. A impressão fossilizada da pele de um animal ou até de outros seres vivos. Esqueletos fossilizados, coprólito, que são fezes fossilizadas, pegadas fossilizadas. Nós inclusive temos um dos mais importantes registros de pegadas fossilizadas aqui no Brasil, na cidade de Sousa, na Paraíba. Nós também temos os órgãos vestigiais, tá? Todos vocês já ouviram falar de uma doença chamada apendicite, né? Que é uma inflamação aguda do nosso apêndice vermiforme, né? É uma estrutura que está lá na região intestinal e que hoje não tem nenhuma importância relevante do ponto de vista da digestão, na verdade. Na verdade, hoje ele está mais relacionado à defesa e à questão imunológica, né? Mas no passado evolutivo, tudo indica que esse apêndice ele serviu para fins de digestão nos nossos ancestrais. Olha aqui acima, tá? Acima nós temos o apêndice do sistema digestório de um coelho. Perceba que esse apêndice do coelho é muito mais desenvolvido e de fato desempenha uma função importante aqui na digestão de celulose, certo? Você tem micro-organismos aqui que vão ajudar na digestão de certas substâncias. No nosso caso, isso perdeu essa função, tá? Então você tem diversos órgãos vestigiais que podem nos ajudar a entender melhor o nosso passado evolutivo. Nós também temos as evidências moleculares, tá? Aqui nós temos um trechinho de um gene que codifica o RNA ribossômico em humanos, tá? Em bactérias. E aí o que é que acontece? Você vai notar que existe uma grande semelhança. Gente, percebam quão distante é a nossa posição hoje de humanos de uma bactéria. Mas nós temos evidências de que o nosso DNA, em algum momento, certo? Os nossos DNAs, todos da vida, surgiram de uma única fonte. Pode comparar aqui, tá? As sequências nucleotídicas de humanos e de bactérias são semelhantes. Olha essa outra evidência aqui que eu acho muito interessante. Tanto em humanos quanto em camundongos, é possível encontrar indivíduos que têm uma certa mutação na pigmentação da pele que acaba causando essa manchinha. Olha essa manchinha nessa criança, na testa dela, essa despigmentação. E olha aqui no camundongo, tá? Os pesquisadores foram pesquisar e perceberam que é a mesma mutação, uma mutação chamada KIT, tá? Relacionada à pigmentação da pele. É a mesma mutação. Então nós temos evidências moleculares. E nós também temos as evidências relacionadas aos estudos de embriologia comparada. Olha só, gente, como o desenvolvimento embrionário de peixes, salamandras, tartarugas, coelhos, humanos, olha como tem pontos em comum, certo? Então, o desenvolvimento embrionário é um processo que permite, certo, a visualização de certos processos evolutivos, tá? E serve como evidência evolutiva. Então, pessoal, isso foi só uma introdução. Na próxima aula a gente vai entender melhor as ideias que serviram de base para a teoria da evolução, certo? Esse é um dos assuntos mais relevantes para o Enem e para nossas vidas também. Então, obrigado e até logo.